Muito obrigado. É sempre um prazer, é sempre uma honra ser convidado e comparecer aqui no CRESC de São Paulo. Agradeço o convite e é um prazer estar com vocês, uma plateia distinta aí que realmente é muito interessada no tema de avaliação de imóveis. Pois bem, nós vamos começar relembrando como nós, corretores de imóveis, garantimos a habilitação legal para realizar as avaliações de imóveis. Como isso ficou assegurado ao corretor de imóveis, é importante nós lembrarmos sempre disso, porque sempre haverá contestações por parte de advogados, por parte de engenheiros, sobre a questão, principalmente porque a norma da BNT diz que a avaliação é privativa de engenheiros. Então, vamos lembrar isso. A lei que regulamenta a profissão de engenheiro civil, de engenheiro de um modo geral, é a Lei 5.194, de 66. Essa lei, ela traz a atribuição, entre as atribuições legais dos engenheiros, a atribuição de avaliar. Mas não diz que são exclusiva, atribuição exclusiva deles. Apenas diz que eles têm a atribuição de realizar avaliações. Depois disso, corretores têm feito avaliações, engenheiros também, e em processos judiciais vinha havendo muitas contestações, muitas discussões a respeito dessas avaliações e da competência do corretor, e com decisões que deram ganho de causa para uma das profissões quanto para outra. Então, com isso, essas decisões não formaram jurisprudência. Não houve decisões reiteradas e uniformes que formassem uma jurisprudência a respeito. A norma da BNT, por outro lado, disse, quando definiu avaliação de bens, que é uma análise técnica realizada por engenheiro de avaliações para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores de viabilidade de sua utilização econômica para uma determinada finalidade, situação e data. Pois bem, quando falou que ela é realizada por engenheiro de avaliações, nesse momento deu exclusividade aos engenheiros. Ainda na norma, a definição de laudo de avaliação que é um relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações, novamente, em conformidade com esta parte da NBR 14653 para avaliar o bem. A norma da BNT, na hierarquia das normas, ela é inferior à lei, ela é uma norma infralegal. Mas a lei do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal, a Lei 8.078, que é de 90, em seu artigo 39, inciso 8º, diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conmetro. Muito bem. Aí veio, então, a exigência legal de atender à norma da BNT. Então, quem faz o laudo de avaliação é obrigado a atender a norma da BNT. Bom, mas nós verificamos o seguinte: quando a BNT fez essa norma, ela colocou isso para laudo de avaliação. Mas nós encontramos na norma, eu vou passar direto aqui, a definição de parecer técnico. A própria norma da BNT define parecer técnico como relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. E esse foi o furo que nós encontramos
para fazer a resolução 1066, que, por isso, nós não utilizamos o termo laudo de avaliação. Nós utilizamos o termo parecer técnico, porque, usando parecer técnico, nós fugimos da exigência de que seja feito por engenheiro. Porque qualquer profissional, na sua área, pode, desde que seja capacitado e legalmente habilitado, ele emitir um parecer técnico em assunto de sua especialidade. Voltando na Lei 6.530, que é a nossa lei regulamentadora, o artigo 3º diz: compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Esse opinar é muito genérico e muito fraco. Poderia estar escrito aí, avaliar imóveis. Mas, na época, não passava no Congresso. O projeto de lei teve avaliar imóveis. Mas, para passar a lei, teve que tirar e colocar isso, porque o lobby dos engenheiros também estava lá no Congresso. Então, essa é a razão de nós termos aqui, opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, nós chegamos a essa conclusão. A opinião abalizada e fundamentada, apresentada em forma de relatório circunstanciado, elaborado por profissional capacitado e legalmente habilitado, corresponde à definição de parecer técnico da norma NBR 14653. Então, o corretor de imóveis tem competência legal para emitir opinião sobre comercialização imobiliária, ou seja, emitir parecer técnico sobre o mercado imobiliário. E aí nasceu o parecer técnico de avaliação mercadológica, que nós carinhosamente chamamos pela sigla de PTAM. Todo mundo conhece por PTAM, é já hoje conhecido nacionalmente por esse termo PTAM, e foi criado o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, o CNAI, que é gerido pelo COFES, e que é uma vitrine para todos os corretores que se qualificarem fazendo cursos, etc., de avaliação imobiliária, para poderem estar inscritos no CNAI. Então, esta é a denominação do documento avaliatório de imóvel emitido legalmente pelo corretor de imóveis inscrito no CRESSE. E a nossa resolução, que define isso, é a 1066 de 2007. Muito bem. Aí, nós tivemos contestação. Os engenheiros não aceitaram isso pacificamente. Eles entraram o CONFEA e o IBAP de São Paulo foram adversários, entraram com uma ação contra o COFES na Justiça Federal em Brasília, com o objetivo de anular a nossa resolução que criou o CNAI, que falava do PTAM, que definiu o parecer técnico de avaliação mercadológica, etc. E eles perderam. Nós contestamos, fizemos contestação, nós tivemos, inclusive, participação de advogados aqui de São Paulo, que o CRESSE de São Paulo cedeu do Departamento Jurídico, e, junto com os nossos advogados de Brasília, fizemos a contestação e eles perderam a ação em primeira instância. Mas eles não se conformaram com isso e recorreram. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e lá, novamente, eles perderam. Eu vou destacar aqui 2 trechos do acórdão da 7ª turma do Tribunal Regional Federal, que são muito importantes para nós termos sempre em mente. E para mostrarmos também para juízes, etc., quando tivermos que confirmar essa questão da habilitação legal do corretor. A resolução impugnada não se desvia das finalidades, bem assim das determinações contidas na Lei 6.530, uma vez que, entre aspas, opinar quanto à comercialização imobiliária, fecha aspas, inclui a elaboração de parecer técnico de avaliação mercadológica descrito nos termos do artigo 3º da resolução COFES. Então, com este parágrafo, ele disse: o parecer técnico de avaliação mercadológica está incluído no opinar quanto à comercialização imobiliária que está na nossa lei. Portanto, isso é uma definição. E é a seguinte:
As atividades elencadas no artigo 3º da Resolução COFES para elaboração do parecer de avaliação mercadológica não necessitam de formação específica na área de engenharia, arquitetura ou agronomia, porque tais atividades estão relacionadas com a respectiva área de atuação e do conhecimento do corretor de imóveis. Esses dois trechos que eu destaquei estão dentro do acórdão do Tribunal Regional Federal, que os nossos ex-adversos tentaram recursos em todas as instâncias, inclusive STJ e STF, e perderam em todas. E isso já transitou em julgado, então hoje é matéria que não se discute mais. E aí, uma vez que o corretor agora está devidamente habilitado legalmente a ser avaliador, o corretor pode ser nomeado, atuar, pode ser nomeado pelo juiz e pode atuar também nos processos judiciais. E é esse, então, o foco que nós vamos dar agora aos nossos trabalhos. Nos processos judiciais, existem sempre duas ou mais partes que discordam sobre alguma questão e buscam, no sistema judiciário, a definição, a decisão, a jurisdição. Vem de ius, que é direito em latim, dicere, que é dizer. Então, é dizer o direito. Eles vão atrás de um juiz que vai dizer o direito. O juiz, então, vai ter que olhar a argumentação de um lado, de outro, formar o seu convencimento e dar a decisão, a sentença, que é a jurisdição. Para que ele seja... para que ele forme o seu convencimento, ele precisa analisar as alegações e os fatos que as partes apresentam, e esses fatos, prová-los é fundamental às pretensões das partes. E são exatamente essas provas que implicam nas perícias, que nós vamos ver a seguir. O Código de Processo Civil estabelece quais provas que são admissíveis em direito. Então, nós temos lá documental, prova testemunhal, confissão e a perícia, a prova pericial, que é a que nos interessa e que está no novo Código de Processo Civil, nos artigos 464 a 480. Esses artigos versam exatamente sobre a prova pericial. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. No nosso caso, interessa a avaliação. Em diversas ações, no âmbito judicial, é necessário conhecimento do valor de mercado dos imóveis. E aí nós temos, por exemplo, desapropriações, inventário, a partilha de bens, as renovatórias, as revisionais, indenizatórias, dissolução, liquidação de sociedades. E isso pode ser tanto na fase instrutória, na fase de instrução da ação, quanto na fase final, na fase de execução de sentença também. Por exemplo, para se determinar valores na oportunidade em que vai ser executada a sentença. Então, em todas essas ações, são necessárias avaliações. Todas elas. E quando se fala de avaliações, o juiz nomeia um perito, nós vamos ver adiante, nomeia um perito, e as partes indicam assistentes técnicos. Então, são pelo menos 3 profissionais que vão estar atuando dentro de um processo judicial. Um detalhe também importante é que, quando nós estamos trabalhando com tipos diferentes de ações, as avaliações também são diferentes de forma de se realizar por método, por metodologia, ou a forma de encarar. Por exemplo, se nós estamos tratando de uma execução em que houve um bem que foi penhorado, se o bem foi penhorado ou hipotecado e ele está sendo adjudicado ou está sendo recebido
para garantir uma dívida, quem está recebendo isso, quem irá receber, o credor, ele não tem interesse em comprar um imóvel. Ele está recebendo isso porque ele não está recebendo o dinheiro que lhe é devido. Então, o tipo de avaliação que se usa nesses casos se chama avaliação de liquidação forçada, porque tem que ser o valor pelo qual aquele credor pode transformar o imóvel em pecúnia o mais rapidamente possível. Essa seria a avaliação de liquidez máxima. Já, por exemplo, numa desapropriação, é exatamente o contrário. Eu tenho um imóvel, esse imóvel eu tenho um plano para ele, que às vezes envolve o meu futuro, da minha família e tudo mais, e eu sou, de repente, privado da propriedade desse bem. Então, a nossa Constituição diz que você pode perder a propriedade por desapropriação mediante a indenização justa e prévia. Prévia porque ela tem que ser depositada antecipadamente. E justa porque, o nome já diz, porque ela tem que fazer justiça à situação da perda daquela propriedade. Então, aí, nesse caso, por exemplo, vamos imaginar que seja uma gleba urbana que permite um loteamento. Se ela, como gleba, tem um determinado valor, mas, para mim, que ia fazer um loteamento nela, ela tem um valor maior, porque eu, fazendo o loteamento, eu vou ter o ganho de realizar o loteamento. Então, o valor dela não é mais o valor de área bruta, ela tem um valor potencial. Aí, então, se aplica um método que se chama involutivo. E, no método involutivo, a gente faz um empreendimento hipotético. Então, eu imagino um loteamento, eu uso os coeficientes que me permitem saber quantos metros quadrados, ou qual a área útil que eu teria para venda em lotes, eu vejo quanto isso ia arrecadar em receita vendendo essa área útil em lotes e deduzo os custos de projetos, aprovação, implantação da infraestrutura, para comercialização, marketing, deduzo esses custos e o resultado é o valor potencial da área, que sempre é um valor maior do que o valor da área bruta. Então, são aspectos, quer dizer, o avaliador tem que entender que tipo de avaliação ele tem que fazer em função do tipo de ação, do tipo de trabalho que tem que ser desenvolvido para fornecer ao juiz os elementos técnicos para que ele possa dar a decisão dele justa. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes dentro de 15 dias, contados da informação do despacho e nomeação do perito, primeiro, arguir o impedimento ou suspensão do perito, se for o caso. O perito não pode ser parente de uma das partes, amigo íntimo. Então, são esses casos que têm esse prazo para fazer a devida impugnação. Dentro do mesmo prazo de 15 dias, as partes têm que indicar o assistente técnico. Então, elas vão indicar também lá o seu corretor ou engenheiro, não sei, que vai fazer, acompanhar o trabalho do perito. E formular quesitos. Em avaliação, não é muito comum a formulação de quesitos, porque a avaliação é do imóvel. Mas, quando são casos específicos, como esse que eu falei para vocês, no caso aí da execução, ou o quesito poderá conduzir o perito ao método. Então, já lembrar o perito, já que, em função disso, em função tal, será que o método não seria indicado, não seria o método tal? Então, essa questão pode ser colocada em quesitos. Então, esses quesitos têm prazo também de 15 dias para apresentação. Aí o perito, então, ciente da nomeação, terá 5 dias para apresentar proposta de honorários. Aí começa a ficar bom, né? Aí, então, vai ter que fazer, então, verificar o tempo gasto, tabela de honorários
do Cresce, e formular sua proposta de honorários. Não esquecendo que o trabalho judicial ele custa mais caro do que o trabalho normal feito na via administrativa, porque na via judicial, além de envolver várias idas ao fórum, ainda tem que o perito ficar à disposição depois para participar de audiências, responder quesitos suplementares. Então, isso tudo dá um custo adicional. Isso agora já é novidade no próprio do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil. Além da proposta de honorários, ele tem que apresentar currículo com comprovação de especialização. Isso é importante para vocês saberem que todo o trabalho que forem fazendo, peguem o seu selo no Cresce, fica a declaração de avaliação, e vocês podem pedir ao Cresce, por certidão, a certidão de acervo técnico de vocês, de trabalhos que já foram realizados. E isto é importante nesse momento. Quanto mais comprovação de especialização tiver, mais o corretor será nomeado como perito, mais ele vai ser procurado, e isso representa melhores honorários. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as estimações pessoais. Isso também é uma inovação do novo Código de Processo Civil. Antes, todas as intimações iam ou via correio com a R, ou através de oficial de justiça, intimando pessoalmente. Hoje, vão por e-mail, e um e-mail enviado no e-mail que você colocou lá na sua proposta de honorários, já é considerado uma notificação recebida, uma intimação recebida. Então, hoje, nós estamos já legitimando a comunicação eletrônica. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. O artigo 95 é para depositária, etc. Então, as partes vão ser intimadas da proposta de honorários. Se eles acharem que está alto demais, eles vão espernear. Aí eles vão entrar com uma impugnação de honorários e vão dizer que o perito está cobrando muito, que o trabalho, vão tentar desqualificar o trabalho e dizer que o honorário está alto demais. Aí o juiz vai mandar o perito se manifestar a respeito da impugnação. Então, é a hora de você fazer a defesa da sua proposta. Então, quando fizer a proposta, faça a proposta com fundamento para que possa ser defendida depois. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Aí tem um outro detalhe. Normalmente, o juiz intima a parte a que deposite 100% e ele libera para o perito 50%, levantamento, os outros 50% no final. Mas, normalmente, o depósito que o juiz manda a parte fazer é da totalidade dos honorários. E por que deve ser assim? Porque, muitas vezes, a parte que tem que depositar, quando entrega o laudo é contrário aos interesses dela. Aí é uma dificuldade que ele vá lá depositar os outros 50%, depois de conhecer o teor do laudo. Então, por isso é importante que o juiz determine o pagamento do valor integral. Eu sei que já passei por isso. Aí a gente tem que executar honorários e é dificuldade para receber. Quinto, quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, então, trabalhem bem, façam um trabalho bem feito, porque, se for deficiente ou inconclusivo, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Né? Então, tem que ser um trabalho bem feito. E essa última aqui, o parágrafo 6º, diz: quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e a indicação de assistentes técnicos do juiz ao qual se requisitar a perícia. O que quer dizer isso? Esse carta aí é carta precatória. Significa que a execução está sendo realizada, por exemplo, lá em Presidente Prudente, mas o fórum de origem, mas o imóvel está aqui em São Paulo, capital. Então, vem uma carta precatória para o fórum da capital,
pedindo a avaliação, a perícia. Então, em vez de nomear um perito de lá, o que está dizendo esse artigo é que poderá ser nomeado o perito no juízo deprecado e não lá no juízo deprecante. Em qualquer das ações, o cliente poderá solicitar o PTAM para instruir petição como requerente ou requerido. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, alguém ainda não entrou no processo judicial. Ele ainda vai entrar, mas ele já quer instruir a petição, o advogado precisa já ter uma base de valor, etc., para poder dar o valor da ação e tudo mais. É importante isso. Então, ele pode já contratar uma avaliação para instruir a petição. Nesse caso aí não é nem assistente técnico, ele está contratando uma avaliação para usar na via judicial. Ou até depois de instaurado o processo. Ele, por exemplo, o oficial de justiça fez uma avaliação, é muito comum em execuções que o oficial de justiça eles são habilitados por lei, pelo próprio Código de Processo Civil, no processo de execução para avaliar qualquer coisa. Avaliam imóveis também. E, normalmente, não tem conhecimento e as avaliações de oficial de justiça, muitas vezes, são falhas. E aí, a parte que se considera prejudicada, ela pode juntar já um parecer técnico de avaliação mercadológica e contestar a avaliação do oficial de justiça. E aí o juiz nomeará o perito, aí a parte vai poder indicar assistente técnico e tal, e aí se faz um outro procedimento de avaliação de perícia dentro do processo. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Aqui, o parágrafo 1º traz uma novidade muito boa para nós, porque antes os peritos eram nomeados somente entre os profissionais de nível superior, assim dizia, de nível universitário, assim dizia o Código de Processo Civil de 1973. O código que entrou em vigor, em vigência agora, de 2015, ele eliminou essa questão de nível universitário. Ele diz apenas que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Isto uma coisa que até nós estávamos conversando agora um pouco antes de entrar aqui, além do perito poder ser o profissional habilitado, ou seja, quem é um profissional habilitado? O corretor de imóveis inscrito no CRESSE, ou o engenheiro inscrito no CREA, e assim por diante. Esse é o profissional habilitado. Aí também diz o seguinte, e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido. Esses órgãos técnicos, então, significa que o juiz também pode nomear como perito um órgão técnico. Não só uma pessoa, mas um órgão técnico. E o órgão dirá quais os seus membros, seus profissionais, que vão participar daquele trabalho. E eles são obrigados a fazer isso para que sobre eles possa ser analisada a questão do impedimento ou da suspeição. E aí, a novidade. Tanto os peritos quanto os órgãos técnicos, tanto os profissionais quanto os órgãos técnicos, devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, no Tribunal de Justiça, no caso aqui, todo o Estado de São Paulo centraliza no TJSP, que fica aqui na capital, e lá no cadastro, lá eles vão ter um cadastro mantido pelo tribunal com o nome de todos os peritos e os órgãos técnicos. Essa é uma novidade, os tribunais estão se adaptando a isso, e depois vocês vão ver mais adiante aqui que em localidades em que não existe o cadastro ainda, a escolha de livre escolha do juiz. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores, internet, ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.
Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Então, isso aí é novidade, isso aí não existia, é novidade no nosso novo Código de Processo Civil, e os tribunais estão começando a se adaptar a isso. Para a verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização de perícia, é aquilo que eu falei há pouco, informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Então, ele indicou um determinado órgão, vamos supor, indicou o CRES de São Paulo para fazer uma determinada perícia, o grupo de trabalho de avaliadores. Então, a diretoria do CRES de São Paulo irá informar ao juiz que os técnicos que farão esse trabalho serão fulano, beltrano e cicrano, e dá a qualificação técnica de cada um, etc., para que, informa todos os dados, para que o juiz e as partes possam verificar se não existe nenhum impedimento ou suspeição dessas pessoas, uma vez que a suspeição do órgão não existe, mas dos técnicos que o órgão está colocando pode existir. Então, a análise é feita dessa forma, como diz o parágrafo 4º. Aí, como eu tinha falado também, na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz, que é o que acontece hoje, e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico, comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Assim, por exemplo, se um juiz nomear um de vocês para fazer uma avaliação do imóvel rural, uma fazenda, em que envolva, por exemplo, informações sobre qualidade de solo, aptidão de solo, etc., vocês não são comprovadamente detentores do conhecimento. Nós não somos, nós não temos formação na área de agronomia, então nós vamos precisar fazer um trabalho multidisciplinar, chamar um agrônomo para assinar junto e, então, dar um respaldo técnico ao trabalho que vai ser apresentado. O artigo 157 diz: o perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo. Se ele não puder, tem uma viagem marcada, tem uma cirurgia, tendo um motivo legítimo, ele pode se escusar. A escusa deverá ser apresentada no prazo de 15 dias, a partir da intimação da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Então, tem 15 dias, senão não pode mais alegar. Será organizada a lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento. Então, eles vão fazer a distribuição, mas não vão ficar sempre passando para o mesmo perito. Existe um rodízio e vai, assim com isso, contemplando todos os profissionais que estão inscritos lá. Isso aqui é muito importante. O artigo 158 diz que o perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá por prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. E isso já aconteceu. Lá nós tínhamos um inscrito no CNAE, registrado no CRES do Estado do Rio Grande do Sul, que foi nomeado por uma juíza, recebeu honorário, não elaborou devidamente o trabalho, foi muito, eu diria ali, houve culpa, não houve dolo, má fé mesmo, ele deixou de fazer, ou teve outros interesses,
e a juíza terminou o destituindo e comunicou ao CRES do Rio Grande do Sul. O CRES do Rio Grande do Sul encaminhou isso para o COFES e ele teve a oportunidade de contraditório e terminou se constatando que realmente ele tinha havido desídia e ele foi excluído do Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Então, isso é importante, realmente é importante. E, além disso, eu não sei as providências que a parte que foi prejudicada pode ter tomado contra ele em termos de indenizações cíveis e tudo mais. O artigo 466 diz que o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Isto vem do código anterior ainda ao de 73, porque antes disso existia o chamado termo de compromisso. Quando o perito era nomeado pelo juízo, ele comparecia na escrivania e tinha que assinar um termo de compromisso de que iria realizar o trabalho e tal, etc. Isso aí foi abolido e está mantido ainda aqui. Então, por isso, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte, não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Então, o perito não pode ser parente de ninguém, mas um assistente técnico pode ser irmão da parte, não tem problema nenhum, porque ele não está sujeito, ele é de confiança da parte e não está sujeito a impedimento nem suspeição. O perito deve assegurar, isso é importante, aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos com antecedência mínima de 5 dias. Isto é muito importante e sempre fazer com que os assistentes técnicos estejam acompanhando, tirar fotografia, aparecendo os assistentes técnicos, etc., porque as pessoas que ficam depois prejudicadas, que se sentem prejudicadas, que têm o seu interesse contrariado pelo resultado do trabalho técnico realizado, muitas vezes usam de tudo que é tipo de expediente para poder anular ou coisa assim. E eu vou contar uma coisa que aconteceu, está acontecendo, é coisa de 15, 20 dias atrás. Eu fiz uma perícia, não foi avaliação, foi uma perícia ambiental lá na comarca de Cuiabá, e tanto o assistente do autor era o Ministério Público, o assistente do Ministério Público estava lá, e o assistente da parte também. Tirei fotografia com eles no local, etc., e depois fiz o trabalho, entreguei o laudo, comuniquei a eles que estava entregando, etc., e eles podem fazer laudo divergente, podem criticar o meu laudo, eles têm prazo para isso. E, no entanto, o perito do Ministério Público falou para o promotor que ele não tinha ido na área, que eu tinha feito sozinho, etc. E, se eu não tivesse a fotografia, ficava a palavra dele contra a minha. Mas eu tinha tirado fotografia no local, nós tivemos 2 vezes no local e nas 2 vezes eu tirei fotografia. Então, está resolvido o problema, mas é assim, quer dizer, e esse era o assistente do Ministério Público. Em caso de impedimento ou suspeição do perito nomeado, sua substituição deverá ser efetivada pelo juiz. Se for mantido um perito suspeito ou impedido, isso poderá ensejar depois uma impugnação pela parte que se julgar prejudicada. Já os assistentes técnicos, repetindo, não estão sujeitos a impugnação porque são de confiança das partes. Ao ser nomeado por um juiz para exercer o munus, munus é a tarefa de perito do juízo, isso é um detalhe, perito do juiz, perito judicial. Tem muitos cursos que falam, esse curso é curso de perito judicial, avaliador, perito não sei. Na verdade, você pode dizer que é perito avaliador, mas perito judicial, ninguém é permanentemente. Perito judicial, a gente só é dentro do processo. Desde a nomeação até a finalização do processo, você é perito judicial dentro daquele processo. Fora dele, você não é perito judicial. Perito judicial, portanto, é um munus, é uma tarefa. Não é uma profissão, não é um...
Então, fazer carga do processo, estudar e verificar o objetivo do seu trabalho. Aí é importante, porque ao estudar o objetivo é que você vai definir a metodologia que vai empregar, como vai ser feito o trabalho, para poder atender o objetivo. Elaborar a proposta de honorários bem fundamentada, para poder depois defendê-la em caso de impugnação. Levantar a parcela de honorários depositada, dar início aos trabalhos na data fixada nos autos. A data é fixada normalmente pelo perito, antes era sempre fixada pelo juiz ou pela escrivania. Hoje, o perito é consultado para marcar o dia do início dos trabalhos. Dar ciência aos assistentes técnicos do andamento dos trabalhos, e aí já falei para vocês agora por que isso é tão importante. Entregar o laudo dentro do prazo determinado, porque se não entregar dentro do prazo determinado, o juiz poderá reduzir os seus honorários. Requerer, se por acaso não der para terminar dentro do prazo, antes de finalizar o prazo, faz uma petição ao juiz, justificando, fundamentando e pedindo uma dilação de prazo, e fatalmente certamente ele vai conceder. Requerer o levantamento do saldo de honorários e permanecer depois à disposição do juízo para uma eventual necessidade de vir a comparecer em audiência. Então, isso aí, em resumo, é o nosso trabalho de perito judicial avaliador, né, à luz das modificações trazidas no novo Código de Processo Civil. É importante essa questão da qualificação, e aqueles que não estiverem inscritos ainda no Cadastro Nacional de Avaliadores, eu sugiro que façam o curso de avaliação. Vocês têm o curso do PROEST, fantástico, muito bom, e se inscrevam no cadastro, que é uma vitrine, e é esse cadastro que vai estar disponibilizado no tribunal, no TJ, para que eles escolham quais os peritos que vão estar sendo nomeados e trabalhando. Além disso, o grupo de trabalho que vocês, segundo o próprio presidente Viana já falou, vão ter notícias em breve a respeito da inscrição, da disponibilização de vocês para trabalharem nesse grupo. É também uma vitrine. Os profissionais vão ficando conhecidos. E se não tem honorários ali naquele trabalho, mas o nome vai ficando conhecido para serem chamados para fazer outros trabalhos que vão, naturalmente, trazer honorários, além de vocês estarem formando acervo e currículo. Agora, eu queria aproveitar para trazer para vocês uma informação. Aqui em São Paulo, de 26 a 30 de setembro, nós vamos ter... O COFES tem convênio com a National Association of Realtors dos Estados Unidos, a NAR, é a maior associação de corretores do mundo. O COFES é a segunda maior. A NAR é a maior do mundo e o COFES está em segundo lugar, em número de corretores inscritos. E a NAR tem um instituto de qualificação de corretores de altíssimo nível, e eles estão, dentro desse mercado globalizado, eles têm um know-how tremendo em termos de transações internacionais. E eles têm uma certificação chamada CIPS, Certified International Property Specialist, quer dizer, seria especialista certificado em propriedades internacionais. E com essa certificação, você é reconhecido internacionalmente como um corretor com conhecimento para parcerias, parcerias internacionais, porque você não pode vender lá nos Estados Unidos, assim como o americano não pode vender aqui. Então, sempre vai precisar um corretor daqui, um corretor de lá, um corretor daqui, um de Portugal, um corretor daqui, outro da França, outro daqui, outro do Japão. Sempre vai ter que ter um corretor de cada parte, fazendo a parceria. E esse curso ensina isso, traz todos esses elementos. É um curso de 5 dias. Eu acho que até tem isso aí. Negócios internacionais, treinamento CIPS, você estará pronto para atuar no mercado imobiliário em qualquer parte do mundo. Ele é patrocinado ele é dado pela NAR, o curso. As aulas são em espanhol,
e as apostilas de um material são em português. O sistema Cofresce Cresce, que está à frente disso, e vai se realizar aqui em São Paulo de 26 a 30, e o local que foi cedido pela RIMAX é o local da Universidade RIMAX, lá da... Os instrutores são Alfonso Gordon, que é um CIPS, ele é espanhol, e a Ida Turbo, que é americana e com muito tempo de vida também na Argentina, ela fala espanhol também e inglês. Então, o conteúdo está lá: globalização das economias, fluxo internacional de capital, planejamento, estratégias de marketing e negócios para aplicar em suas transações, papéis e expectativas de transações internacionais e práticas culturais de negócios diferenciadas em vários países. Está dado o recado. Eu fico à disposição dos senhores, aí está meu telefone, meu e-mail, e eu fico à disposição para todos os contatos que vocês quiserem para a gente trocar ideias. E fico à disposição também para as perguntas aí que, eventualmente, nós tenhamos.